Nossa conversa agora é com o Delcio Broliato. Ele participa aqui no quadro Reprogramação Metabólica, ele é educador físico e fisiologista e sempre com boas informações. E eu estou aqui também com o WhatsApp da CBN liberado para que você possa perguntar. Tem uma dúvida, uma observação, uma crítica, o que você quiser falar, manda para cá. Aqui não tem censura, fique à vontade, 991-37-7533. Doutor Delson, como diz aqui o ouvinte de novo, Doutor Delson vai estar aí hoje, diz aqui o ouvinte, não é? Aliás, todas as quintas-feiras nós temos o quadro Reprogramação Metabólica. É o professor Delson, educador físico, fisiologista. Delson Broliato, obrigado mais uma vez pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar toda semana aqui falando um pouquinho sobre saúde, sobre orientações, sobre exercício e alimentação. Falar sobre saúde sempre é importante e sempre surgem dúvidas, não é, Delson? Matheus, muito obrigado nos acompanhando, vamos registrando aqui, quem mais? A Jaqueline que tem uma pergunta. Jaqueline, vou anotar aqui para não esquecer, daqui a pouquinho eu vou colocar a sua pergunta aqui para o Delson. E o pessoal estão te chamando de doutor por aí, direto? É isso, Delson, ou não? Chamam. Eu sou fisiologista, né? É mais chamado como mestre, como professor, mas não doutor, né? E doutor é aquele que tem a titulação. Não é doutor ainda, não é? Não. Às vezes nós chamamos o advogado de doutor, né? Há esse costume, chama-se o médico de doutor, não é? Há esse costume também, não é? Mas a titulação. Ainda não tem o título de doutor. Não. Hoje é mais comum, Roberto, não que não possa fazer, né? Possa também, sempre vai trazer conhecimento. Mas esse título é mais comum de acompanhar pessoas que estão dentro da universidade, né? Pesquisa, projetos. Então é normal, até porque eles precisam ter um número X para validação do próprio MEC, né? Mas são profissionais que vão estar trabalhando da mesma forma que a gente, só que numa área mais universitária, na área acadêmica, né? E geralmente, quando chama de doutor, também isso remete aos resultados. Os resultados da reprogramação metabólica têm sido bastante satisfatórios. Para quem ligou o rádio agora, para quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil, a reprogramação metabólica, o que ela traz, Delson? Roberto, até quando eu sentei aqui à mesa contigo aqui, eu já abri o WhatsApp de um grupo que nós temos de reprogramação metabólica oficial. É um cliente que mandou hoje pela manhã. Ele tem menos de 40 anos de idade, ele é daqui de Cascavel, inclusive, é ouvinte da CBN também. Ele talvez esteja até acompanhando. Ele, há 30 dias atrás, ele tomou a decisão de começar a reprogramação. Ele fala assim, ó, esse era meu peso no início da reprogramação metabólica 30 dias atrás, 106 quilos. Hoje, com a mudança de hábitos saudáveis, como ele mesmo fala, uma nova forma de viver, 50% da meta atingida já. Ele está hoje com 91,5. Então, há 30 dias atrás, 106 quilos. Hoje, 91,5. Ele chegou a 50% da meta que ele colocou dentro da metodologia, dentro da reprogramação metabólica. Então, o que é a reprogramação metabólica? São pequenas mudanças de hábito alimentares e de exercício. É isso que nós vamos ensinar. É um protocolo, é um passo a passo. Hoje a gente vê muitos empresários, trabalhadores, pessoas que não têm tempo para se cuidar. E às vezes, mesmo quando dedicam tempo todos os dias para se cuidar, seja da alimentação ou fazer o exercício, a pessoa desanima porque ela não vê resultado. Então, durante quase 30 anos trabalhando como fisiologista, é isso que nós entendemos. Então, depois de várias formações, inclusive essa do José Carlos Galo, é onde saiu a reprogramação metabólica, esse passo a passo, que a gente facilita justamente para que as pessoas consigam aplicar com facilidade, com pequenas mudanças, tenham um resultado gigantesco. E qual que é o maior diferencial da reprogramação metabólica? As pessoas utilizam a alimentação do dia a dia e não pode passar fome. Então, ela tem que se organizar, montar as marmitas e comer várias vezes ao dia. Vai ter toda a orientação de uma equipe de nutricionistas que vai dar suporte. E o que mais ela vai fazer? Quem vai fazer emagrecer se não vai ser o alimento, se ela vai comer o dia todo e comer bem e não pode passar fome? Ela vai fazer o exercício dentro da zona alvo, que nós chamamos. O que é a zona alvo? Vai fazer uma caminhada controlando a frequência cardíaca com os batimentos exatamente na intensidade, no número que faz o tecido muscular utilizar a gordura como fonte de energia. Então, quando ela for fazer aquela caminhada que muitas vezes não funcionava antes, ali naquela intensidade que eu vou prescrever, eu vou explicar para ela como funciona, pode ser na rua, pode ser no lago, pode ser na academia, onde ela quiser fazer a caminhada, ela vai fazer e vai utilizar a gordura como fonte de energia. E o interessante é que o emagrecimento na reprogramação não é durante o treino. Durante o treino você condiciona para que faça isso. É igual aquela criança que vai à escola. Ela não aprende o conteúdo só durante a aula. Ela aprende o conteúdo e essa informação vai ficando na mente dessa criança para levar para a vida dela. A reprogramação é a mesma coisa. Durante aqueles 30, 40, 50 minutos de caminhada, você condiciona todo o tecido muscular
a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, pensa na reprogramação como pequenas mudanças de hábitos que se transformam no estilo de vida com facilidade. E é mais fácil a pessoa manter, por quê? Porque ela não passa fome. E a alimentação é do dia a dia. E o que mais que é fácil? Quando ela viaja, mesmo quem passa muito tempo na estrada, longe da residência, consegue fazer caminhada em qualquer ambiente. A Jaqueline, ela diz aqui, ela conta uma história, Delson. Ela disse aqui: eu estou com 120 quilos, tenho 1,75 m, tenho 49 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu pesava 85 quilos, com 40 anos, 100 quilos, e meio que estabilizei aí nos 3 dígitos, mas baixando um pouquinho, 97, 98. Veio a pandemia 2020, estou com 120 quilos e não consigo baixar. O que eu faço? A reprogramação metabólica pode me ajudar? Pode, Roberto. Nós temos vários casos de sucesso de pessoas com mais até de 120 quilos, que muitas delas já estavam acima do peso quando veio a pandemia. Devido à ansiedade, preocupações, o corpo, inconscientemente, ele acaba armazenando gordura com mais facilidade. Então, uma das formações que eu tenho, são várias formações na área de terapia, para entender um pouquinho das emoções. Então, a reprogramação metabólica é uma reprogramação mental? As pessoas perguntam. Que alguns alunos falam assim: Delson, o que você fez comigo durante esse período é mais mente do que corpo. O corpo foi uma consequência. Realmente é isso que acontece. Mas é a avaliação, prescrição de exercício e alimentação. O suporte a gente consegue dar e ajudar um pouquinho, sim. Nós temos várias pessoas, igual o caso dela, que ganharam peso e não conseguem mais. Esse caso mesmo é um caso que já fazia muitos anos que ele não saía dos 3 dígitos. E ele já achava que não era possível. E o nível de ansiedade dele estava tão alto no dia da avaliação, há 30 dias atrás, que até a pressão alta dele subiu. E ele não é hipertenso. Deu uma hipertensão durante a avaliação. É tipo aquela pessoa, quando vê a pessoa com um jaleco branco, né? Eu não trabalho com jaleco, mas é quase isso. A pessoa foi para a avaliação, subiu a pressão arterial. Por quê? Porque ele foi cheio de dúvida, ele já tentou várias coisas, sem sucesso, ou mesmo quando ele conseguia, não consegue manter com facilidade, e várias pessoas falaram da reprogramação, que é fácil emagrecer, que a gente ensina isso, não passa fome, e você mantém esse resultado com mais facilidade. Parece uma propaganda enganosa. Ele foi cheio de dúvida, mas consciente, sabendo que podia ser ajudado. Mas qual que é a maior dificuldade das pessoas? Achar que sempre o outro consegue e ele não é capaz. O vizinho tem disciplina, a minha amiga tem disciplina, eles conseguem, eu não consigo. O meu metabolismo é diferente, o meu metabolismo é lento. Eu costumo falar que ele não é lento, ele está lento. É isso que o método vai fazer, vai reprogramar o metabolismo e vai fazer como ele funcionar da forma que deveria, que é o 100%, né? Para você levantar com disposição, para você levantar com energia, para você não falar assim: não vejo a hora que chegue o final de semana, quando chega na segunda você já começa cansado de novo. É realmente fazer o quê? Cuidar do que é mais importante, que é a nossa casa, que é o nosso corpo. Terezinha aqui faz também uma pergunta, gostaria de saber do médico. Lembrando que nós estamos conversando com o Delson Broliato, ele é educador físico e fisiologista. A Terezinha é de Corbélia, muito obrigado por interagir aqui conosco, espaço sempre aberto, os ouvintes podem participar, 45991377533. Ela diz aqui, não é? Porque, embora esteja atribuindo ao médico a pergunta, não é? Lembrando que não é médico, mas tem amplos conhecimentos também, pode, sem dúvida, responder essa pergunta da Terezinha. Essa dúvida, ela diz o seguinte: por que a ansiedade, para algumas pessoas, a pessoa engorda e para outras pessoas a pessoa emagrece? Entendeu aí, né, Delson? Tem gente que está ansioso e vai ficando fininho, né? Vai emagrecendo. E tem gente que engorda e não segura mais. Isso vai de cada pessoa, né? A gente fala assim, o ser humano ele é sempre único, por isso que a avaliação tem que ser individualizada. Então, nem sempre um cardápio que eu prescrevo para uma pessoa de 40 anos do sexo feminino vai funcionar para outra também de 40 anos do sexo feminino com o mesmo biotipo. Então, a avaliação tem que ser customizada e personalizada. Mas a ansiedade, a maior parte das pessoas ganha um peso. Inconscientemente, o próprio sistema entende que precisa de energia, precisa fortalecer, porque vem um combate, vem muita coisa pela frente. Bastante trabalho, bastante preocupações. Assim como o nível de estresse. Mas tem pessoas assim como ela que perdem peso, não sente fome, passa o dia sem comer. Só que esse peso a pessoa perde gordura, mas perde bastante tecido muscular. Essa conta vem lá na frente. Então é a parte da sarcopenia, que tem que tomar cuidado, que é a perda de tecido muscular, né? Músculo, de forma exagerada, pode ser grave. Falta de equilíbrio, falta de força, falta de resistência. Então, tanto o que ganha peso como o que perde muito peso, com nível de ansiedade muito alto ou nível de estresse, independente qual seja, não é legal. Tem que ter esse equilíbrio. Então, a gente consegue fazer esse ajuste também, sim, com a reprogramação metabólica.
Fabrício faz uma pergunta sobre o filho, que é obeso, mas antes vamos colocar aqui o Giancarlo Toso, obrigado por interagir conosco. Ele diz aqui, tem reprogramação metabólica pelo SUS? Não tem, não tem. Só particular. Nem os convênios hoje cobrem, né? Pegando o gancho ali com relação de criança, que você falou de antes, a outra pergunta. O Fabrício, já vou encaixar aqui. O Fabrício disse que o filho dele é obeso e ele já levou no médico, já foi numa nutricionista, mas ele está em dúvida. De repente ele teve que levar para outros profissionais, ele diz aqui, para saber se ele está obeso por ser pela alimentação ou se ele tem alguma doença. Tem doença que deixa a pessoa obesa, é isso? Tem algumas doenças que são chamadas... Eu falo assim, é uma doença que ela está nesse momento, consegue reverter, né? Que é a síndrome metabólica, né? Então faz com que a pessoa armazene a gordura com mais facilidade. É um sistema de defesa do próprio organismo. Toda vez que o organismo entender, que de uma forma bem simples para o ouvinte entender, né? Que está sofrendo, a tendência é ele armazenar energia. Vamos pensar assim, quando entrou a pandemia, não sabia o que ia fechar, o que ia abrir, vai fechar os mercados. O que as pessoas fizeram naquele período? O que a maioria fizeram, pelo menos, né? E daí houve um problema sério na sociedade. Foi armazenar muito alimento em casa, porque não sabia quando poderia ter de novo. Às vezes não teria transporte, os mercados iriam fechar, não teria pessoas para atender. Então, o que as pessoas fizeram? Armazenaram. Esse alimento, muitos deles tinham uma validade curta. Perderam, estragaram. Então, não é saudável. O corpo, quando ele entende que ele tem sofrimento, ele tem um risco, ele armazena com mais facilidade. Por quê? A gordura é entendida como energia para o nosso sistema. É um combustível e é essencial para a sobrevivência. Só que tudo que é em excesso ou falta demais, ele vai sair do equilíbrio, sair daquela zona de conforto que é realmente o ser saudável. Então, a falta de gordura, se estiver muito próximo do 0% ali, é um risco para a vida, mas o excesso principalmente também. E hoje a gente encontra a sociedade brasileira e mundial, boa parte da população já está com sobrepeso ou um nível de obesidade. Com relação a crianças, hoje aqui em Cascavel, inclusive, eu tenho um cliente com 11 anos de idade que está fazendo a reprogramação e está sendo fantástico o resultado. E essa ouvinte de Corbélia, nós temos atendimentos em Corbélia também. Lá foi a cliente mais jovem que eu atendi até hoje. Sendo dentro do Brasil, ou mesmo na Europa e Paraguai, foi daqui do Brasil, foi de Corbélia, inclusive, cidade vizinha nossa aqui, que tem 9 anos. Teve um resultado muito bom também, ela tinha compulsão alimentar, pelo nível de ansiedade estar muito alto. A Zilda de Cascavel nos acompanhando, muito obrigado. O Emerson está no veículo, ligadinho aqui na 93.9, também de Cascavel, de Toledo, Francisco. Vamos ver aqui, o texto é um pouco longo, mas é interessante essa observação dele. Delcio estava atentamente ouvindo, lendo aqui, pelo menos a primeira parte. Vamos lá. Ele diz aqui, tenho 71 anos e gostaria de saber, com o passar do tempo, o metabolismo fica mais lento. Isso não é normal? E para quem é mais velho, um pouquinho de gordura não ajuda? De repente, se a pessoa está muito... Se a pessoa fica doente, ele tem uma gordurinha para emagrecer. Se ele já está muito magro, ele pode morrer. Entendeu aí? É isso mesmo ou não? Entendi. Ele quer ter uma gordurinha. O mais velho tem que ter uma gordurinha para absorver para alguns impactos depois? Vamos pensar assim, independente do jovem, o adulto, né, criança, ou no caso o idoso, independente da idade, nós temos uma média de percentual de gordura. Que para a mulher é em média, tá? Pensando na teoria, na prática a gente pode ajustar isso aí e melhorar um pouquinho mais ainda. Mas a mulher é em torno de 25% do total. Tem que ter, então. Tem que ter. E o homem em torno de 15%. Pode oscilar para cima ou para baixo sem problema algum. Então tem pessoas que com 15% se sente muito magro. Armazena um pouquinho mais se sente bem. Tá tudo bem. Agora o que acontece de colocar em risco... E essa gordura tem que ser distribuída, Delcio? Desculpa te interromper. Porque tem pessoas que falam o seguinte, não, eu tenho gordura, mas só tenho gordura na barriga, ou só gordura não sei aonde e tal. Tem que ser distribuída, Roberto. Tem que ser distribuída. Porque a gordura, quando ela está mais na região central, já tem um indício do nível de cortisol alto, que é o hormônio do estresse. Toda vez que o corpo está estressado, vamos pensar no caso dele, 71 anos, a preocupação dele é ter um pouquinho de gordura para sobrevivência. Tá ok, a ideia dele não tá errada, essa linha de pensamento. Agora, o quanto que tem que ter de gordura? Tem que ter o mínimo necessário. Agora, vamos pensar assim, se eu adoecer com 71 anos de idade, e eu não conseguir me alimentar da maneira correta, essa gordura pode ajudar? Pode, mas já tem o mínimo necessário. O que eu vou perder se eu não conseguir me alimentar da maneira correta? Tecido muscular. Então, quando eu perco o músculo, isso que leva a pessoa a vir a falecer com mais facilidade. Nós temos pessoas, estou atendendo uma pessoa daqui de Cascavel, que tem menos de 50 quilos, é muito magrinha, uma senhora, 78 anos, se eu não me engano,
ela já tem sarcopenia. O que é a sarcopenia? Tá abaixo, muito, muito abaixo, já com risco, a quantidade de músculo para a idade, para a estrutura dela. Então, ela perdeu massa magra. Tem gordura excedente? Não. Tem um limite ali que ela precisa. Tem gordura, mas o problema dela, o risco é tecido muscular. Uma pessoa nesse quadro, se ela vir a adoecer e ficar 30 dias acamada, por exemplo, uma cirurgia, às vezes tem que fazer repouso, ou por um outro problema de saúde, a dificuldade dela vai ser caminhar depois. Manter o equilíbrio, manter essa estrutura, porque ela já vai acelerar mais a perda de massa magra por falta de movimento. Então, é importante sim a gordura também, para ele ficar mais tranquilo, é dentro do normal, mas não precisa estar em excesso. Agora, a gordura que vai para a região central é uma gordura que vai aumentar a pressão interna, desequilibra os hormônios e aumenta o risco coronariano, ou seja, desenvolver doenças coronárias. Então, a gordura ela precisa estar distribuída. Quando é muito numa região só, ela tem risco. E normalmente ela vai para a região central, que é um sistema de defesa do próprio organismo, porque os órgãos vitais estão ali. Toda vez que sobra energia, manda para a região central, que é a região do abdômen, principalmente. A Vanessa já explicou aqui o Delcio, mas ela, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, ela digitou aqui: gordura é inflamação. Gordura zero não é bom? Também a gente não tem gordura zero, é isso? Não, o ser humano não. Se ele chegar a gordura zero, ele falece. Ele morre. Morre. Aí, Vanessa, tem que ter uma Agora, gordurinha. essa gordura zero, talvez que ela está falando, pensando nos alimentos, isso, né? Vamos pensar, se for nos alimentos, sim, aquela gordura que faz mal. Porque a gordura ela é um combustível, ela é um alimento, ela é uma energia. Só que tem que ter equilíbrio como tudo na nossa vida. Então, o trabalho é bom para as pessoas? O não trabalhar é ruim e o trabalhar muito também é ruim. Então, tem que ter um equilíbrio para tudo, né? Vamos pensar aí em performance, né? Na vida profissional e na vida pessoal. Nós temos que manter esse equilíbrio. E o nosso sistema, o nosso organismo, fisiologicamente, ele precisa do equilíbrio também. Não pode ter em excesso, mas também não pode estar muito abaixo. A Zenaide está dizendo aqui: antigamente as pessoas comiam mais gorduras e não sofriam tanto. E a gordura, para as pessoas mais antigas, muitas dizem que a gordura faz bem. Tá entendendo aqui, Delcio? Antigamente o pessoal comia mais gordura, tinha a gordura do porco lá, a banha, não é? Às vezes passava no pão, a comida mais gordurosa, mais apetitosa. As pessoas queimavam mais, o trabalho era diferente, é isso? Hoje, vamos analisar, assim, pegar vários... nessa mesma questão, é bem importante essa pergunta ali, esse comentário, porque a gente pode pegar vários ganchos, Roberto. Vamos pensar assim, hoje, com relação à tecnologia. Hoje, nós mudamos agora para um apartamento, eu não tenho que subir escada. Eu aperto no botão, me levo para o andar que eu quero. Se eu moro numa residência, ou mesmo num prédio, eu não desço mais para abrir o portão. Eu aperto o controle e abro o portão. Eu não levanto mais do sofá para trocar um canal de televisão, é tudo no controle. Então, assim, a praticidade veio para ajudar, mas ao mesmo tempo deixou a pessoa mais sedentária. Então, ela vai ter que tirar um tempo para fazer isso. Antigamente, as pessoas faziam serviços mais manuais, né? Então, se movimentavam muito mais, principalmente em região agrícola. Hoje tem muito maquinário que faz. Tem coisas que não substitui, mas tem coisas que já foram substituídas por máquinas. Então, tem um lado bom sempre, mas tem um lado ruim, que é o sedentarismo. Tá, mas digamos que eu vá fazer agora bastante exercício, me movimentar. Aí eu começo a comer alguma coisa mais gorda, como diz aqui o ouvinte, né, num linguajar aqui bem popular. Mesmo assim não faz bem, ou faz? Não. Porque eu vou queimar. Existe uma diferença. Vamos pensar o que é a gordura que vai fazer mal. A gordura que estiver excedente no organismo, que sobra, que eu como a mais do que não vai utilizar, ele vai armazenar, porque ele entende que vai armazenar. Pode ser do alimento integral, pode ser da gordura, pode ser do alimento industrializado, não importa. Existe a gordura que vem da indústria. Existe aquela gordura que vamos pensar a gordura da carne de porco. Lógico que a gordura que vem do porco, do animal, ela é melhor para preparar o alimento, ela é muito mais saudável. Mas ela também em excesso ela vai prejudicar. Mas não tem nada de industrializado, não tem nada de conservante. Ela é muito melhor, mas o excesso também prejudica. Então a gente tem que optar por alimentos mais saudáveis, que isso é bom, o comentário que ela fez, mas o excesso também vai prejudicar. Não tanto, mas vai prejudicar. Tudo que sobrar, o organismo vai mandar armazenar. Seja da farinha branca, seja do alimento com conservantes, seja do alimento integral. Não importa, até da própria fruta. Se eu comer em excesso, ela vai armazenar. Mas ela tem muito mais nutrientes, vitaminas, minerais. Isso sim, ela é muito mais saudável. Então existe uma diferença de uma para outra. Diz aqui o ouvinte que no passado os pais diziam, tem que comer bastante, tem que comer comida forte, né, para aguentar o trabalho. Agora a mensagem é diferente, tem que comer comida fraca. Né? Hoje fica na tela normalmente do celular, do computador, é muita praticidade, né? Isso não significa que é comida fraca também, né? Não. Pelo contrário, é uma comida boa, comida forte. Boa, comida boa também. Só cuidar o excesso só. Como que as pessoas fazem para localizar? Tem gente perguntando aqui, qual que é a comida boa, qual é a receita
Vamos reforçar aí quais são os alimentos ideais que servem para todos. Vamos pensar no dia a dia. O que eu devo comer? Sempre uma fonte boa de proteína, de preferência sem excesso de gordura. Sim, pode ser preparado na gordura, mas não no excesso. Um carboidrato de boa qualidade, de preferência alimentos integrais, frutas, verduras, legumes, né? E alimentos integrais. E uma gordura boa. A gordura boa pode ser um óleo de coco, um azeite de oliva. Evitar o excesso também. Castanha, nozes, amêndoas, são as oleaginosas, né? Então, essas 3 fontes, proteína, carboidrato e gordura, seria o ideal estar presente em todas as refeições. Como que eu deveria fazer as refeições? Fracionar durante o dia, várias vezes ao dia, tá? E para entrar em contato, para quem quer conversar com a gente no particular, é o 45 999 12 40 27. Ou colocar Delson Brogliato na rede social, vai encontrar bastante conteúdo lá e informação. Conversamos com o Delson Brogliato nesse quadro Reprogramação Metabólica, ele que é educador físico e fisiologista.